de Jeremias. Nós leremos o texto sagrado no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Nós iniciamos uma série na semana passada, que vai caminhar aí durante o mês de março, onde nós teremos mensagens que falam da igreja do Senhor. E aí a gente vai fazer a leitura do profeta Jeremias no capítulo 29, nós leremos do primeiro verso, nós leremos aí o texto sagrado, até o 7º versículo desse texto. Jeremias capítulo 29, do 1º ao 7º versículo, a gente faz a leitura da palavra de Deus. Está escrito: São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Eliasar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, e os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vós tereis paz. Até aqui a nossa leitura, e a gente se coloca a orar nesse momento, para pedir que o Senhor fale ao nosso coração. A gente vem humildemente agora fazer uma oração, pedindo a Deus que Ele seja ouvido pela igreja, que o nosso coração ouça a voz do nosso Senhor. Deus, em nome de Jesus, a tua igreja está aqui reunida, o teu povo está reunido. Fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração, Pai. Nós pedimos, livra-nos de todos os impedimentos. Livra-nos, Senhor, em nome de Jesus, de todas os agrilhões que porventura estejam prendendo-nos de ouvir a tua voz. A gente quer ouvir a ti, Senhor. Permita-nos esse bem, por amor do nome de Jesus. Fala ao nosso coração, Senhor, para louvor da tua glória, para que experimentemos, Deus, paz com o Senhor, para que experimentemos, Senhor Deus, fé, por meio da tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada, como eu ia dizendo, nós iniciamos uma série que fala da igreja. Na semana passada, enquanto nós estivemos aqui, nós falamos da origem da igreja, que a igreja, ela nasce no coração de Deus, no chamado que ele faz a Abraão, quando Deus estabelece um povo para ser seu, um povo exclusivo, um povo para ser santo, um povo para viver perfeitamente na sua presença. E ali nasce a igreja, o povo de Deus que vai surgir, vai ser consolidado quando o Espírito Santo vem depois da vinda de Jesus Cristo. Mas a gente vê que a igreja, ela nasce, ela surge do chamado de Deus, do próprio Deus. Então, não se trata de uma invenção humana, não se trata de estratégias humanas, não é apenas um meio de socialização, não se trata de uma comunidade
terapêutica, é um chamado de Deus, é Deus quem estabelece a igreja, é Deus quem cria, quem forma, quem chama à existência um povo para ser chamado de seu, propriedade exclusiva, o seu povo. E aí nós vimos isso na semana passada e hoje dando sequência a essa série, como nós falamos do nascimento da igreja na semana passada, hoje nós teremos aqui talvez a condição de falar da cidade da igreja. Nós temos como prática, quando nós conhecemos uma pessoa, a gente pergunta, você é de onde? E aí, por exemplo, no meu caso, eu sou de Vitória, Espírito Santo, eu nasci em Vitória, no Espírito Santo, sou capixaba da Gema, e a gente começa conversas, diálogos falando da nossa cidade às vezes, falando de onde a gente vem, ou para onde a gente vai, o que a gente está fazendo, a nossa essência, onde a gente nasceu. E a igreja, nós vimos a origem, agora a gente tem como mensagem dessa série, como tema dessa série, a igreja ela vai falar por si, a partir da sua palavra, sobre a cidade dela. A igreja fala, a minha cidade, a cidade para onde eu vou, a cidade de onde eu anseio, o lugar onde deve ser o objeto de maior desejo, de maior ambição do povo de Deus. E a leitura que nós acabamos de fazer, mostra para a gente um povo, que é o povo de Israel, que foi chamado por Deus, que não está na sua cidade, não está na sua região. Nós fizemos a leitura aqui do texto do profeta Jeremias, no capítulo 29, se trata de um período em que a nação de Israel, o povo de Israel, foi exilado, foi levado para a Babilônia. É um povo, portanto, que não está na sua cidade. Eles não estão no seu local, naquele lugar de segurança, onde eles cresceram, onde eles se desenvolveram. Agora o povo de Israel está exilado, vivendo dentro de um contexto social totalmente diferente da sua realidade, vivendo diante de um contexto cultural totalmente diferente da sua cultura, daquilo que Deus estabeleceu como cultura para o seu povo, daquilo que Deus estabeleceu como lei para o seu povo. O povo de Israel está exilado, vivendo fora do seu arraial, fora da sua cidade, fora da sua região, do seu país, da sua nação. Eles estão numa outra região, numa outra cidade. A gente viu isso acontecer no Éden também. Um cidadão chamado Adão e Eva, que tinham um lugar de segurança, um ambiente de segurança, um lugar de perfeição, onde eles viviam e desfrutavam de paz e da presença de Deus, do glorioso Deus, mas que foram expulsos daquele lugar de segurança, o Éden. Eles ficaram, portanto, excluídos, fora da sua cidade, fora do jardim, fora do seu lugar natural, de onde eles nasceram, de onde eles foram criados. E hoje, quando a gente vai estudar a série Igreja, Minha Cidade, a gente vai ver a partir desse texto que a minha cidade não é esta terra. A minha cidade não é esta terra. A minha cidade não é esse local onde eu vivo. A minha cidade não é este mundo. A minha cidade não é aqui, Ribeirão Preto. A minha cidade não é o Brasil. A minha cidade não é Nova York. A gente deve olhar a partir desse texto e entender a partir desse texto que a cidade do povo de Deus não é esta terra. O primeiro verso e o quarto do texto mostra para a gente o seguinte. Primeiro versículo. São estas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas, a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Nós estamos lendo aqui no texto que o povo de Israel foi deportado, foi levado, tirado da sua região, da sua cidade e levado para a Babilônia. O versículo 4 diz isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. O povo de Deus está vivendo fora da sua cidade.
aquela não é a sua cidade, aquele não é o seu lugar, o seu local. Como Adão, que vivera a experiência de ser expulso do jardim, ser expulso do seu local original, de não estar mais na presença de Deus, de não estar naquele lugar que foi estabelecido por Deus. Assim também o povo de Israel foi expulso daquele lugar, a Jerusalém, o lugar onde o povo se reunia para adorar o Senhor. Assim também eles experimentaram essa expulsão, o não estar no lugar que eles foram criados, foram estabelecidos para estar. A igreja, meus irmãos, ainda vive uma experiência de exílio. Nós vivemos como na Babilônia, um local que é indiferente aos preceitos de Deus, um local que é indiferente aos princípios do Senhor, o nosso Deus. Olhe ao nosso redor e veja a cultura como se estabelece, como se desenvolve. Se não com indiferença à palavra de Deus. Nós vivemos como num exílio. Esta não é a nossa terra. Este não é o nosso lugar. O nosso lugar é na presença de Deus para viver perfeitamente, adorando o Senhor, em santidade, em verdade, em vida. Esta não é a nossa terra. E a verdade é que a gente precisa ser lembrado disso. Eu e você precisamos ser lembrados que nós estamos voltando para a nossa terra, para aquela terra que o Senhor estabeleceu para aqueles que o amam, para aqueles que são os crentes no Senhor Jesus. Eu gostaria de pedir para você abrir o livro do Apocalipse, o capítulo 22, onde nós leremos o versículo 14. Eu vou pedir à igreja para fazer essa leitura. Apocalipse 22, nós leremos o versículo 14 do texto. A gente precisa ser lembrado que nós estamos voltando para a nossa terra. Uma leitura bem feita pela igreja, eu peço do versículo 14 de Apocalipse 22. Vamos lá, meus irmãos. Bem-aventurados. A história do povo de Deus começa no jardim. A Bíblia mostra para a gente a criação do jardim e termina na cidade, porque é o desenvolvimento que Deus tinha para o seu povo. Meus irmãos, nós estamos voltando para a cidade, por causa da obra de Jesus Cristo, que redimiu o seu povo, que lavou as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Nós estamos voltando para entrar pela porta da cidade de Deus, do povo de Deus, que foi estabelecido para as nossas vidas. E a gente precisa ser lembrado disso. A gente precisa ser lembrado de que nós estamos voltando para esta terra, nós estamos voltando para essa cidade, nós estamos voltando para contemplar, para viver a experiência de estar eternamente na presença de Deus, o lugar de onde não deveríamos ter saído, mas por causa da nossa desobediência, do nosso pecado, fomos expulsos, exilados, e hoje experimentamos a consequência desse pecado vivendo em meio à Babilônia. Um local de indiferença ao Senhor, o nosso Deus. Um local de pessoas devassas, perversas, maldosas. Mas a igreja, o povo de Deus, vive esse ambiente e precisa ser lembrado que aquele ali não é o seu lugar. Aquela ali não é a sua cidade. Não é ali que o meu coração deve estar. O meu coração deve ter desejo, deve ter sede por essa cidade que é a minha cidade, a cidade de Deus, o povo de Deus. E a gente precisa ter esse sonho, ter esse desejo de voltar e de estar nessa cidade maravilhosa. Não é o Rio de Janeiro. É de estar nessa cidade maravilhosa, que é
o lugar da presença de Deus, meus irmãos. A gente precisa ser lembrado, senão o nosso coração começa a criar raízes nessa terra. O nosso coração começa a criar paixões por essa terra, desejo por essa terra, mas esta não é a nossa cidade. Esta não é a nossa cidade, esta não é a nossa terra, meus irmãos. A gente precisa ser lembrado disso. A carta é endereçada a um povo dizendo: vocês foram exilados, vocês foram deportados. O que quer dizer que esse não é o lugar de vocês. O lugar de vocês é Jerusalém, e o lugar da igreja é a Nova Jerusalém. É o lugar que está reservado para todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que foram chamados pelo Senhor Jesus, e a gente precisa ser lembrado disso. Meus irmãos, eu vim de Cariacica para Ribeirão Preto, e pensa só como eu estou feliz de estar aqui. Pensa no quanto meu coração, assim, está alegre de estar nessa cidade. Eu vou passando pelas ruas, talvez vocês que são daqui não namoram mais a cidade, mas eu estou namorando Ribeirão Preto. Eu estou passeando, eu ando pelas ruas, eu vejo essa cidade arborizada, eu acho tão legal, eu acho tão bonito, eu gosto dessa cidade. Mas aí vem um ou outro e pergunta: você sabe onde é a rua tal? Eu falo: eu não sou daqui, eu sou de Cariacica, eu não conheço nada aqui ainda. Isso acontece comigo volta e meia. Eu não sou daqui, eu preciso ser lembrado às vezes que eu sou de Cariacica. Mas acontece, meus irmãos, que passado um tempo que a gente está num lugar, está vivendo numa região, a gente começa a conhecer o local. A gente começa a saber onde são as ruas. A gente passa a falar porta, a gente passa a puxar o R, não é? A gente vai criando raízes no lugar, a gente vai experimentando, vai tomando gosto pelo local, e a gente vai ficando ali, vai se sentindo parte daquele lugar ali. Então a gente precisa ser lembrado como igreja que essa aqui não é a nossa terra, que esse aqui não é o nosso lugar, para que a gente não crie raízes, para que a gente não fale como este mundo fala, para que a gente não viva como este mundo vive, para que a gente não saiba falar as mesmas coisas que este mundo está falando. A gente precisa ser lembrado que a gente não é daqui, a gente não é desta terra, a gente não é dessa cidade, meus irmãos. Nós temos uma outra cidade, a Nova Jerusalém, e a gente precisa lembrar, pela palavra de Deus, que a nossa cidade não é esta terra, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu queria falar com vocês a partir do texto que a nossa cidade ela tem outra cultura. A nossa cidade ela tem uma outra cultura. A cidade do povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, ela tem uma cidade que tem uma cultura totalmente diferente da cultura deste presente século. E a gente precisa ser lembrado disso. Dá uma olhadinha nos versículos 5 a 7 do texto de Jeremias 29. O texto vai mostrar para a gente: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas, gerai filhos. Versículo 7, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor. O texto mostra que, embora o povo de Israel estivesse habitando numa terra que não era a dela, que não era o seu lugar, a sua cidade, a sua região, o povo de Israel ainda assim devia manter-se fiel à aliança. Por mais que estivesse numa outra cidade, num outro contexto cultural, o povo de Israel devia manter-se fiel à aliança. Meus irmãos, essa estrutura que a gente tem aqui de texto, do versículo 5 a 7, a gente encontra também em Gênesis, no capítulo 1 e 2. Quando Deus estabelece a aliança com Adão, quando Deus estabelece o que é chamado de pacto das obras com Adão, ele exige uma resposta de Adão e Eva. Essa resposta a gente chama de mandato, e são três respostas, digamos assim, que o Adão tinha que dar diante de Deus, que tinha uma aliança com eles. Essas respostas, esses mandatos que a gente tem, é o mandato cultural,
o mandato espiritual, o mandato social. Isso a gente encontra em Gênesis, no capítulo 1 e o capítulo 2. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, 15, nós temos um mandato cultural. Deus manda Adão e Eva cultivar e guardar o jardim. Dá uma olhadinha no versículo 5 aqui do capítulo 29. O que Deus estabelece para o povo? Edificar casas, habitar nelas, plantar. O que a gente está vendo aqui? O mandato de Deus para o seu povo. Ser mantido fiel à aliança. Ser ainda aquele povo que cultiva, que desenvolve e que mantém a criação. O povo de Deus tem esse chamado. A guardar, a desenvolver os potenciais daquela criação do Senhor. O capítulo 1 de Gênesis, versículo 28, vai dizer que o homem e a mulher, eles deveriam se unir e multiplicar, encher a terra. Não é isso? O mandato que Deus tem é o mandato social, onde se constitui família. E Adão e Eva tinham como resposta diante de Deus ter muitos filhos, encher a terra. Olha para o versículo 6 do texto. O que é mandado aí ao povo de Deus? Tomar esposas. Mandato social, meus irmãos, é uma resposta à aliança. Eles deviam continuar vivendo aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo. Olha como que nós hoje vivemos no mundo, nós vivemos na Babilônia. Lembra que eu disse? O mundo hoje é bom? Não, Efésios, a Fabiana disse lá de trás assim, não. Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 5, que os dias são maus. Os dias são maus, meus irmãos. E não é de agora, não, isso não é novidade. Os dias sempre foram maus. Na época em que o povo de Israel foi exilado e estava na Babilônia, a coisa não era boa, não. Não era fácil viver naquele tempo, não. E qual era o mandato para aquele povo? Ter filhos. E criar seus filhos. E fazer com que os seus filhos se casassem e tivessem filhos. Agora a gente vive num contexto onde marido e mulher não querem ter filhos mais. Por quê? Porque está tão difícil. Porque o mundo é mau, porque o governo é ruim, porque o mundo é imoral, porque está difícil de criar filho. E aí a gente está parado por conta de um contexto cultural que está ao nosso redor, quando para nós existe uma palavra. Existe uma palavra que vai dizer para a gente que a gente tem uma outra cultura, uma cultura de aliança com Deus. De um Deus que protege, de um Deus que guarda, de um Deus que provê. Mas olha para nós, o quanto nós temos medo de faltar. Faltar o quê? A gente não tem medo mais de faltar comida, a gente tem medo de faltar roupa, faltar sapatinho para a criança. É esse o nosso medo. É o medo de não ter a roupinha para ir numa festinha, de não ter o presente para dar, de não ter dinheiro para fazer a festinha de 15 anos. A gente está sendo tomado por uma cultura perversa. A Babilônia existe, está aqui presente. E aí o povo de Deus vai ficar parado? Não. Não, meus irmãos. O povo de Deus continua avançando, porque a cultura do reino de Deus, do povo de Deus é outra. E a gente tem uma aliança, é com Deus, não é com essa cultura. A gente tem uma aliança, é com o Senhor, o Deus Altíssimo, não é com a Babilônia. Não é com a Babilônia. Então, se a Babilônia não vai bem, o problema é dela. A gente tem uma aliança com o Senhor. E a gente deve se manter fiel a essa aliança. Meus irmãos, o texto lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 3, de 1 a 3, o Senhor Deus, ele, depois de ter criado a criação, ter feito todas as coisas, ele descansa, ele santifica o dia. E aí, esse santificar do dia, santificar da sua obra, é a celebração do próprio Deus. E Deus, ele se encontrava com Adão e Eva, e eles celebravam a presença de Deus. Isso é o que a gente chama de mandato espiritual, que faz parte do povo de Deus. O mandato a celebrar a presença de Deus. Dá uma olhadinha no versículo 7 que a gente tem aqui. Procurai a paz ou a prosperidade da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor. Meus irmãos,
A gente vive uma cultura de espiritualidade, onde nós espiritualmente invocamos o nome do Deus Altíssimo, o nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso são atos espirituais. Hoje pela manhã a gente estava batizando aqui a Julinha. Não é apenas um ritual. Tudo isso tem valor espiritual, meus irmãos. A vida da gente espiritual precisa ser colocada diante de Deus como uma resposta a essa aliança. Lembra que eu estava falando aqui agora a respeito da nossa semana de oração, do nosso tempo de oração? Não é programação. Por mais que a gente chame de programação, de atividade da igreja, isso faz parte da vida espiritual. A nossa cultura é uma cultura de oração. Quem passa ali fora, a Babilônia que está ao nosso redor, olha para a gente e vê a gente de joelhos. E olha e pensa assim, tem um bando de doido. Um bando de louco fazendo o quê? Ajoelhado. Mas é esse bando, é um monte de gente louca que se ajoelha diante do Deus Altíssimo e que não se curva aos deuses da Babilônia. A Igreja Presbiteriana Nova Canaã, esse povo que se reúne aqui, tem necessariamente que cultivar a cultura do reino, de um povo que preserva a criação. Vocês já viram a praça que a gente tem ali fora? Outro dia eu perguntei para alguns irmãos, de quem é aquela praça ali? Responderam da prefeitura. Eu falei, não, é de Deus. E Deus deu para a gente. Está aqui na frente da igreja. Quem cuida? A prefeitura. Não, a gente cuida. Por que não? É mandato cultural. A gente é que preserva, a gente é que cuida da criação. A gente olha para aquela praça, vê o mato daquele tamanho, põe a mão na cintura e fala, ó o prefeito. Ó lá, a prefeitura não faz nada. Ó o tamanho do mato. E a gente aqui, igreja, os vizinhos olham e falam, essa igreja está aí para quê? Não sei. Se fechar, serve para alguma coisa? Alguém sente falta? Nós estamos plantados aqui para quê? Para cultivar, para guardar, para desenvolver o potencial da cidade, do bairro. Esse é o nosso mandato, meus irmãos. A gente está aqui para ver as nossas crianças crescendo, para ver mais crianças nascendo. A gente quer ver os pais tendo filhos aqui. Pega a palavra, Letícia. A gente quer ver esse crescimento, a gente quer casar os nossos jovens. A gente quer ver aqui meninos e meninas olhando um para o outro segundo as Escrituras e se unindo numa aliança com o Senhor, porque isso faz parte da cultura do reino de Deus, de um povo que se casa e que se dá em casamento e que ama o Senhor, e que tem filhos na presença do Senhor, e que criam seus filhos na presença do Senhor, e que contam com a bênção de Deus, com a provisão de Deus, de um Deus que cuida, de um Deus que abençoa, de um Deus que protege. É o nosso Deus, é o nosso Deus, é a cultura do reino, que é diferente da cultura da Babilônia. Eu vou pedir vocês para abrirem no livro do profeta Daniel, capítulo 1. E eu vou pedir para vocês fazerem a leitura do primeiro versículo, depois vocês lerão o versículo 8. Vamos fazer uma leitura bem bonita lá no profeta Daniel, capítulo 1. A igreja vai ler o primeiro versículo e depois o versículo 8 das Escrituras. Encontraram o texto? Vamos fazer uma leitura bonita? Daniel, capítulo 1, primeiro versículo e o 8. Oito.
olha para o texto. O que esse texto mostra para a gente? O contexto é o mesmo que a gente está fazendo a leitura, lá de Jeremias. Daniel faz parte desse povo que está exilado. E está dentro da Babilônia. E dentro da Babilônia existem ordens. Ordens que vão ferir os nossos princípios. Que vão fazer a gente se curvar diante da cultura. Diante dos senhores do nosso tempo, do nosso século. Mas a resolução de Daniel no versículo 8, qual foi? A de não se contaminar. Porque o povo de Deus tem princípio. O povo de Deus vai até as últimas consequências, mas não abre mão dos princípios, não abre mão da aliança que se tem com o Senhor seu Deus. A gente não se contamina, a gente não deve se contaminar, a gente não deve abrir mão dos princípios que estão sendo minados. Os nossos jovens e adolescentes na faculdade ouvem o tempo inteiro que não existe nada absoluto, que não existe verdade absoluta. E com isso, meus irmãos, os princípios vão sendo minados. E pouco a pouco, a gente vai se rendendo e se contaminando com as iguarias da Babilônia. Mas não é para ser assim. A gente tem outra cultura. A cidade do povo de Deus tem outra cultura. Lucas capítulo 15, o versículo 15, meus irmãos, aquela parábola que Jesus conta do filho pródigo. O texto vai dizer que o filho mais jovem, o filho pródigo, aquele que saiu com a parte dos seus bens e foi viver e gastou tudo dissolutamente, o texto diz que ele se uniu a alguns cidadãos, algumas pessoas daquela cidade, e ele passou a trabalhar com porcos. Para quem conhece e sabe a cultura judaica, a gente bem sabe que trabalhar com porco não é a realidade do povo judeu. Eu quero dizer para vocês o seguinte: a cultura lá de fora, a cultura da Babilônia, ela pode nos envolver, ela pode nos contaminar. A gente pode viver dentro de uma cultura como essa e pouco a pouco ir aceitando aquilo que é determinado, aquilo que é dito pelo presente século. A igreja não pode se contaminar com a cultura deste presente século. Ela deve manter-se, guardar-se fiel. E a gente vive numa era, meus irmãos, que as coisas se tornam difíceis para o nosso tempo. A globalização, a gente tem acesso a inúmeras culturas. O que nós temos hoje de pluralismo cultural e religioso. As religiões hoje elas estão se misturando. A religião cristã hoje tem muito da influência afro. Culturas que vão se misturando, e aí daqui a pouco vai tomando forma daquilo que não tem nada a ver, não tem parte com Deus. E como é que a gente se guarda? Como que a cultura do povo de Deus deve se guardar de todo esse mal e de todas as outras culturas? Dá uma olhadinha lá em Jeremias 29, versículo 4. O texto diz: assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor. Meus irmãos, a maneira da igreja manter-se pura, a maneira da igreja manter a sua cultura, a cultura do reino de Deus saudável, não é outra senão por meio da palavra de Deus. É pelo assim diz o Senhor que a cultura do reino de Deus é guardada, é preservada, a tradição é mantida e o povo de Deus avança para o encontro, para o rumo à nova cidade. Meus irmãos, a igreja tem outra cultura e isso se mostra na linha do tempo. A gente olha para a igreja primitiva, quando Roma sacrificava crianças, aquelas crianças que nasciam com algum tipo de problema físico, alguma criança que nascia com alguma deficiência, era descartada, lançada de sobre os montes, pela cultura romana.
Isso fazia parte. Agora, o que a igreja passou a fazer quando ela nasce? A igreja primitiva, o povo de Deus ali por meio de Jesus Cristo, que é chamado em Jesus Cristo, com a descida do Espírito Santo, quando o povo se reúne e começa a adorar o Senhor Jesus. Aquelas pessoas que eram chamadas de igreja, os cristãos do primeiro século, eles pegavam essas crianças. Eles cuidavam dessas crianças. É a igreja, meus irmãos, que tem uma outra cultura, que é a favor da vida, que preserva a vida, que zela pela vida. No contexto de guerra, em que Roma saía para guerrear, muitos dos maridos daquelas mulheres romanas iam, mas não voltavam para casa, e aquelas mulheres ficavam viúvas, sem nenhum direito do governo. O governo não dava ajuda, auxílio para aquelas mulheres. Aquelas viúvas ficavam abandonadas, e quem é que acolhia aquelas mulheres? Era a igreja. Era o povo de Deus, que acolhia, que cuidava, que preservava. Era a igreja que cuidava das pessoas, que acolhia as pessoas. E a igreja atualmente hoje, ela deve lutar pela vida, preservar a vida. São muitas as igrejas que têm hoje casa de apoio. Meus irmãos, quem aqui já visitou ou trabalhou em casa de apoio? Vocês já viram a realidade, como que é difícil trabalhar numa casa de apoio, meus irmãos? Aquelas pessoas que são viciadas em drogas, é duro demais. A gente quase não vê resultado. Para quem gosta de trabalhar, para quem é dessa cultura que quer ver fruto, quer ver resultado o tempo todo, a igreja trabalha com pessoas que normalmente não vão dar resultado, que é muito difícil de dar um resultado, mas a igreja continua cuidando e tratando de pessoas com esse problema. Quantas são as casas de apoio, aquelas casas que cuidam dos idosos? Quantas são as igrejas que trabalham com isso? A gente tem, por exemplo, em Dourados, a Missão Kaiowá, que está cuidando de índios, cuidando de pessoas. A igreja continua a cumprir o seu papel, e deve cumprir o seu papel. Ela deve avançar. Vocês devem se lembrar da pandemia. Quantos foram os irmãos que foram para a porta de igreja para orar, para interceder, para levar uma palavra de consolo às pessoas que estavam passando por dificuldade, aos médicos, aos enfermeiros que estavam vivendo aquela pressão, aquela turbulência? Quantas cestas básicas a igreja entregou, abençoou pessoas? A igreja tem outra cultura, meus irmãos. A gente não entende que isso é responsabilidade do Estado. A gente se envolve com o cuidado de vidas, de pessoas, porque elas importam para Deus, são imagem e semelhança de Deus. E a igreja está aqui para cumprir esse papel, porque ela tem outra cultura. Ela tem a cultura do reino, a cultura do povo de Deus, meus irmãos. A minha cidade, ela tem outra cultura, ela vem de Deus, a nossa força vem de Deus. Ele é conosco, então avante, meus irmãos. Avante, porque a gente tem muito o que fazer, e fazer para a glória de Deus. Em terceiro lugar, a gente vê a partir do versículo 3, que a minha cidade, a cidade da igreja, a cidade do povo de Deus, a minha cidade, ela é habitada pelo Rei dos Reis. Meus irmãos, a igreja, ela tem uma cidade, e essa cidade é habitada pelo Rei dos Reis. O versículo 3 diz para a gente: a carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e aí o texto vai dizer, na parte final, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta foi enviada do profeta Jeremias, da parte de Deus, para Nabucodonosor, e para todo o povo de Israel, para o povo que estava ali exilado. Nabucodonosor, naquele tempo, tinha o maior império do mundo. A Babilônia era o maior império do mundo. E Deus diz ao rei da Babilônia, Deus diz ao grande rei da Babilônia, ao maior império, que quem deportou aquele povo, quem exilou aquele povo, quem enviou aquele povo foi ele, Deus. Versículo 4 diz isso. Foi Deus quem enviou o povo de Israel para a Babilônia. E ele está dizendo isso para
para aquele que é o maior governante, o maior império, que é a Babilônia. Ele está dizendo: eu sou o Senhor. Eu tenho o domínio sobre todas as coisas. Você, Nabucodonosor, está debaixo dos meus pés. Meus irmãos, a nossa cidade é habitada pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu queria que vocês olhassem para Daniel capítulo 4. A gente vai fazer a leitura em Daniel capítulo 4. Lembre-se que Daniel, ele está dentro desse contexto, ele está na Babilônia. A gente vai fazer a leitura. Eu farei a leitura do versículo 34 e 35, e eu vou pedir à igreja para fazer a leitura do versículo 37, de Daniel capítulo 4. Eu farei a leitura de 34 e 35, e a igreja, por gentileza, o versículo 37. Está escrito: mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse a quem? O Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa lhe deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Versículo 37, a igreja. Meus irmãos, Deus é a fonte de todo poder, de toda glória e de toda majestade. Nabucodonosor, aquele que era constituído o rei, o soberano de todas as nações, porque detinha o poder, a Babilônia como o maior império. A gente tem esse homem que havia rejeitado a Deus, mas que por sua rejeição a Deus, Deus o tornou como um animal, como uma besta no campo, que não tinha controle de si. E o texto no capítulo 4 vai dizer para a gente que o Nabucodonosor vivia como um animal, até que ele se curvasse diante de Deus. Isso durou cerca de 1 ano. Um homem como um animal vivendo no campo, um rei soberano, que teve que se curvar e se prostrar diante daquele que é o Rei dos Reis e que habita na Nova Jerusalém e que está assentado num trono de glória, o nosso Deus. O nosso Deus, meus irmãos. Deus, ele é a fonte de todo poder e todos se curvam diante desse Deus, diante do nosso Rei. Todo joelho se dobra diante do nosso Rei. Meus irmãos, líderes, governos, têm força, mas poder tem o Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o soberano sobre todas as coisas, o nosso Deus. Por isso a igreja, ela sabe que a sua cidade é habitada pelo Rei dos Reis, o soberano Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, o todo-poderoso Deus, o nosso Deus, meus irmãos. E é Ele que tem governo sobre todas as coisas, é Ele que tem domínio sobre todos os governos, sobre todos os governantes. Então a igreja não teme governante algum, a igreja não teme Nabucodonosor algum, a igreja não teme impérios, não teme a Babilônia, porque o nosso Deus que habita na cidade santa, na cidade celestial, aquele que está assentado num trono de glória e de majestade, Ele é rei, Ele é rei, é Ele, meus irmãos. É a Ele que nós adoramos, é diante dEle que nós nos prostramos, é para Ele que nós oramos, apresentamos as nossas petições, e Ele é Rei, Ele é o nosso Senhor, e que habita a cidade santa, meus irmãos, para onde nós estamos indo,
para onde nós estamos voltando, e a gente precisa ser lembrado disso. Deus é a fonte de todo poder, de toda a glória. Ele é a nossa esperança. É a nossa esperança. Eu gostaria de ler, por fim, Apocalipse, capítulo 19, meus irmãos. E a gente caminha para o encerramento dessa mensagem. Capítulo 19 de Apocalipse, a gente veio fazendo a leitura já na liturgia desse texto. Nós leremos do versículo 11 ao versículo 16, e eu queria que a igreja fizesse essa leitura em alto bom som. Um texto que fala da glória, da majestade daquele que reina eternamente. Amém, meus irmãos? Está escrito, Apocalipse 19, versículo 11, toda a igreja. Vi Aleluia. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Meus irmãos, o texto no Evangelho em Marcos, capítulo 11, mostra o Senhor Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumentinho. Aquele que o povo de Israel viu e aclamou, dizendo: Hosana ao que vem, o filho de Davi. Era para o povo de Israel o rei que estava sendo levantado. Mas não passou pouco tempo, não passou uma semana, aquele que havia sido aclamado estava sendo tomado pelos guardas, estava sendo amarrado pelos guardas, desprezado pelos guardas romanos, estava sendo pisado pelos guardas romanos, cuspido pelos guardas romanos, apresentado de um lado, apresentado de outro. Era Jesus, o Senhor, o Rei dos reis, zombado pelos guardas, zombado pelos líderes religiosos, aquele que havia sido aclamado, que chegou humildemente montado num jumentinho, foi levado ao matadouro, como um cordeiro, foi morto no madeiro, foi pendurado e morto como um maldito, entre o céu e a terra, foi feito maldito por nós. Jesus veio primeiramente, meus irmãos, como um cordeiro, humilde, que se entrega, uma ovelha muda, levada ao matadouro, sem abrir a sua boca, sem reclamar, sem que pudesse dizer, pare, chega, para aqueles guardas. Ele apanhava e não abria sua boca, era acusado e não abria sua boca, não dizia uma só palavra, como um cordeiro. E o povo disse para aquele que eles acharam que era rei, e que não tinha força nenhuma, que não demonstrou nenhum tipo de resistência, para aquele o povo disse, crucifica-o, porque ele não tem força e poder.
mas aquele que foi desprezado entre os homens, aquele que foi morto numa cruz, morto no madeiro, a morte não pôde contê-lo, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Ele é o Senhor da glória, Ele é o Rei dos reis, e quando Ele voltar, Ele não voltará como um cordeiro, Ele voltará como um leão, o leão da tribo de Judá, para julgar os vivos e os mortos, para acabar com a Babilônia. É o nosso Rei, que habita na cidade, para onde a gente vai voltar. Aquele que derramou o seu sangue para lavar as nossas vestes, para que a gente pudesse entrar pela porta. Jesus, o Rei da Glória. Ele há de voltar, meus irmãos, mas não como um cordeiro, agora como um leão, que vai acabar com todo o mal, que há de acabar com a morte, com a dor e o sofrimento, como nós viveremos na presença dele, na cidade celestial. Apocalipse, capítulo 21, diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Versículo 4 diz: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, quando ele voltar, ele dará cabo de tudo isso, meus irmãos. De toda a dor que nós sentimos hoje, de toda a opressão da Babilônia, ele há de acabar. É o Rei que habita na cidade celestial, na nova Jerusalém, o nosso Rei, o nosso Senhor, que é digno de louvor, que é digno de adoração, que é digno de que o nosso coração se rasgue, se prostre e se renda a Ele, porque Ele é Rei, é o Rei das nossas vidas. Ele é a nossa esperança, meus irmãos, e a nossa salvação. Eu quero concluir com a história que eu ouvi do meu irmão, presbítero Vanderly, um dia que a gente estava tomando café. Eu fui à casa dele. Vocês têm ouvido eu falar de tomar café, né? Pastor toma café, né, na casa dos outros. E aí, eu estava na casa do presbítero Vanderly, sentado com ele, tomando café, e ele contou para mim a história da vida dele. E o presbítero Vanderly, quando ele contou a história, ele disse para mim assim: quando eu tinha 17 anos, pastor, surgiu para mim uma possibilidade de emprego fora da minha cidade. Eu fui morar a 1.000 quilômetros de distância da minha cidade. E aí, antes de eu tomar essa decisão, era uma proposta de emprego, eu tinha 17 anos, eu fui pedir ao meu pai. E ele relembrou isso aqui para a gente, essa semana, na semana de oração. E ele disse: pai, surgiu essa proposta de emprego, eu queria saber se o senhor me permite. O pai dele disse para ele o seguinte, falou: meu filho, você pode ir, só não esqueça que você é crente. Você pode ir para outra cidade, só não esqueça que você é crente. Meus irmãos, eu queria dizer isso para vocês. Vocês podem viver na Babilônia, só não esqueça que vocês são crentes. Não se esqueçam que vocês são crentes. Quando vocês estiverem no trabalho de vocês, quando vocês estiverem dentro de casa, marido e mulher, quando os nossos meninos e meninas, jovens e adolescentes estiverem numa sala de aula, não esqueçam que vocês são crentes. Não esqueça que a nossa terra, a nossa cidade não é essa. Não se esqueçam que existe uma outra cultura, a cultura do reino, que é a que a gente vive. Não se esqueçam da cultura do reino. Não se esqueçam, meus irmãos, sobretudo, que o rei está voltando. Não se esqueçam que o rei está voltando. E vivam para a glória dele, até que ele venha. Amém? Amém. Deixa eu convidar a fechar os olhos nesse momento para a gente orar. Eu vou convidar aqui o pastor Jader, por gentileza, para orar e impetrar a bênção. Feche seus olhos, fale com o Rei dos Reis.
Por causa de Jesus, você tem livre acesso. Pastor. Senhor, se a nossa esperança se limitasse a este mundo, nós seríamos os mais infelizes dos pecadores. Mas a nossa esperança está no Deus presente, Emanuel, Deus conosco, Espírito Santo, Deus em nós, a palavra de Deus que é presente, perscruta, sonda, a exposição das Escrituras Sagradas, como ouvimos hoje, que nos lembram as Escrituras, de que realmente nós temos uma pátria celestial. Senhor, como é fácil nós nos confundirmos e também até nos fundirmos com essa cidade, com essa cultura, assumindo práticas, falas, negociatas, vestimentas, maneiras de agir e reagir comum a este mundo da cidade e da destruição. Queremos pedir perdão ao Senhor quando nos confundimos, quando nos alienamos, quando nos endurecemos e embrutecemos. Que nós possamos terminar bem esse dia, dia do Senhor, agradecendo ao Senhor porque podemos vir livremente à sua casa, que nós ansiemos mais por esse momento, por sua casa, e que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Agora vamos voltar para casa. Amanhã começa uma nova semana. Dê-nos essa visão de que nós somos cidadãos dos céus neste mundo, vivendo para o louvor da sua glória. Que a gente possa estudar, trabalhar, conviver, contactar pessoas, que a gente possa agir com gentileza e bondade, que a gente possa em todo o tempo exalar o bom perfume de Cristo. Pedimos isso no precioso e glorioso nome de Jesus de Nazaré, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Recebam a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino e Santo Espírito repouse sobre você e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra. Amém. 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 Pastor, segura aqui um minutinho. Vou pedir aqui a